Oi, gente, tudo bom? Yay! Welcome! Então, eu sou a Lívia Domitiliskov e, como você sabe, eu faço vídeos sobre a Bethel Supernatural School of Ministry na Califórnia. Eu vou estar falando sobre transporte. Liv, como assim transporte? Vou falar sobre carro, ônibus, moto, carona, bicicleta, a pé. Como que fazem Reading? Fica ligado que esse vídeo vai ser incrível e vai te dar dicas preciosas de como se movimentar na nossa preciosa Reading. Primeira coisa que você precisa saber quando você chega nos Estados Unidos é que a sua carteira brasileira funciona nos Estados Unidos. Com o seu visto, se você tiver visto de turista, o N1, a carteira brasileira junto com o seu passaporte é o documento que você precisa para você dirigir. Ai, Lívia, eu gostaria de ter a carteira americana. Eu realmente recomendo, custa $30 e vale muito a pena. Você vai no Detran americano, você preenche o papelado, você tira essa carteira e eu falo, ela ajuda muito, principalmente se você pretende fazer os 3 anos de BSSM. Por quê? Depois do 3º ano ela dá um desconto muito bom no seguro, então realmente vale a pena. Um segundo detalhe que você precisa saber é que o carro americano precisa obrigatoriamente de seguro. Andar sem seguro é ilegal nos Estados Unidos. Carro. Existem 2 formas de você ter carro nos Estados Unidos. A primeira é comprando. Óbvio. Então, você pode comprar um carro nos Estados Unidos. Eu sempre recomendo, assim, a partir de quanto? Olha, gente, um carro andável, sem problemas, sem dificuldades, vai ser no mínimo a partir de $2.500. Ai, Liv, eu queria um carro mais barato. Bom, se você souber lidar com mecânica, it's up to you. Você que sabe. Eu não recomendo. Então, eu particularmente recomendo que as pessoas aluguem o carro, que é a segunda opção. Tem várias empresas que são muito boas, que elas alugam o carro e o aluno não precisa se preocupar com nada, só precisa pagar o aluguel do carro e o seguro. Qual que é a vantagem? Primeiro, se acontece algum problema mecânico, você não tem responsabilidade. Você só liga, eles mandam reboque, eles cuidam do carro para você e te dão reserva. O Romário é uma das pessoas que eu indico muito, é uma pessoa que eu conheço, brasileiro, que faz esse serviço em Reading. Ele e a esposa são da Bethel Church, são incríveis e tem esse serviço. Ai, Liv, você tá fazendo propaganda? Tô, porque eles são bons. E se você não quer ter trabalho, a melhor maneira é realmente fazer isso. Às vezes, você junta com 3 brasileiras e pegam um carro. Olha como seria interessante. Vocês têm uma forma de locomoção sem ter que ter o estresse de ter que comprar um carro, pagar todos os impostos, ir no DMV, que é o lugar onde você... o Detran, né? Pra poder fazer toda a transferência, papelada, smog test. Você não tem noção. É muito chato comprar carro nos Estados Unidos. Então, se você não tiver um americano, alguém pra te ajudar, eu recomendo Romário. Vou até fazer o seguinte, vou pôr a fotinho dele aqui, neste momento, foto do Romário. Então, essa é a foto da empresa do Romário que eu confio e que eu realmente indico para vocês. Se a gente falou de carro, vamos falar de moto. Em Reading você pode usar moto? Pode. Mesmo processo da carteira? Similar. Você tem que tomar cuidado que quando as aulas começam na Bethel, eles tentam fazer o aluguel de lambreta, super barato. Lambreta tipo essa Honda Bis. Só que tem um problema, com essa rondinha você não pode pegar a BR. Você tem que entender que a Reading é dividida em 2 grandes rodovias, a 44 e a I-5. Se você não pode andar na rodovia, basicamente você não pode andar na metade da cidade. Então, é assim, vale a pena? Não. Lambreta não, moto vale? Só se você realmente, assim, for um amante de motos, porque pelo custo de uma moto, pela questão da segurança, eu particularmente falo, fica com o carro, aluga um carro, meu filho, muito melhor. Muito melhor. Bicicleta! E aí, Liv, fala de bicicleta pra gente. Plim, plim. Então, bicicleta realmente vale muito a pena. É um meio de locomoção que não custa nada, tipo assim, custa bicicleta. E você pode ir pra qualquer lugar. Ajuda muito. Reading é muito quente no verão, quando você chega, vai estar uma média de 40
graus, 35 a 40 graus, então andar de bicicleta é muito ruim, mas não deixa de ser uma possibilidade. Se você tem um custo bem reduzido de vida, bicicleta é o canal. Um único pedido que eu faço, e faço honestamente, por favor, use os equipamentos, use capacete. Por quê? Eu já tive nos meus 3 anos de beta, eu tive pelo menos 3 ou 4 acidentes de bicicleta, em que estudantes foram atropelados e com traumatismo craniano, situações muito ruins, porque não usavam a proteção. Infelizmente, como eu disse, quando você dirige... não, acho que não cheguei a falar isso não. Quando você dirige nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, a direita, ela é uma mão livre. Então, o que acontece? A pessoa vem dirigindo o carro, ela para no sinal. Se a direita estiver livre e não estiver vindo o carro, ela pode ir mesmo que o sinal esteja vermelho. Por favor, at least, pelo menos, use o capacete e as pequenas recomendações, que é aquela luz, aquelas coisinhas que eles pedem, para que você leia sobre como pedalar nos Estados Unidos, sabe? Tem sites tão bons que você pode, sabe, como dar os sinais para informar que você vai fazer a curva, coisas do gênero. Proteção faz muita diferença. E aí, Liv, eu quero andar em Reading. Posso? Pode. Mas eu vou te explicar uma coisa. Reading é uma cidade americana. Ela não é tão segura como a grande maioria das cidades americanas, porque infelizmente Reading ela tem muito homeless, muito morador de rua. Eu não recomendo que as pessoas andem à noite em Reading, por exemplo, porque assim, não tem iluminação pública direito, você vai notar que é uma cidade muito escura. Em comparação, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, meu Deus, a cidade é muito escura. Assim, durante o dia, claro, pode sim andar à vontade na cidade, mas à noite, ó, no. Não recomendo. Liv, e ônibus? Eu soube que eu posso andar de graça. Sim, você pode andar de graça de ônibus sendo aluno da Bethel Supernatural School of Ministry. Eu passo mal falando de SSM Bethel. Tá bom. Volta. Então, você pode andar de graça com o ônibus, sim. Mas tem 2 problemas. O primeiro é que você só pode andar de graça de ônibus quando você já tem o seu passe, o seu badge da escola, que é o seu crachá. Você só tem seu crachá no primeiro dia de aula. Então, até o primeiro dia de aula, você vai ter que pagar para andar de ônibus. O segundo, que é o maior problema, e é uma realidade que eu já te explico, criança, é que os horários dos ônibus são tão ruins. O ônibus começa a rodar, tipo, 7 da manhã e ele termina 6 da tarde. Ou 7, não. 6, que se você perder o ônibus, porque assim, ele sai 6 e roda até 7 horas. Se você perder esse ônibus, não tem mais, criança. Não roda ônibus à noite. Um outro detalhe é que roda ônibus sábado de manhã apenas. Não existe ônibus domingo. Então, se você quiser ir pro culto, por exemplo, da Bethel no domingo à noite, não tem ônibus. Você pode andar de ônibus? Pode. Se você é uma pessoa, por exemplo, mora do lado da escola, só vai usar o ônibus fazer algumas coisas específicas, mas você tem que entender que dentro da estrutura da Bethel, você tem várias atividades durante o dia inteiro. In the morning. Ou você vai ter seu Revival Group de manhã, ou você vai ter seu Revival Group à tarde. O que isso significa? É que seus horários, muitas vezes, podem começar às 9, 8 da manhã e podem, às vezes, ir até 5 e meia, 6 horas da tarde. Então, ficar muito corrido, fica muito desesperador. O tempo que você poderia ter para se conectar com as pessoas, você está preocupado em ver se você consegue pegar o ônibus, como que você volta para casa. Então, assim, a minha recomendação... Existem outras formas? Sim, sempre existe. E carona? Como que funciona essa malemolência de carona nos States? Então... Você consegue carona sempre, porque o americano, por natureza, é de boaça. O europeu também dá carona. Se eles têm carro, às vezes mora na mesma direção, mora no mesmo grupo de prédios, ou mora, por exemplo, é seu vizinho, ou mora até mesmo seu housemate, mora na mesma casa que você, eles dão carona? Não. O que eu sempre indico é, tenha uma comunicação real, aberta. Você tem que avisar na segunda, que você vai pegar carona com ele na quarta. Por quê? Porque se ele não puder, ele vai te avisar, eu tive um compromisso, eu tenho um dentista. E ele não pensa na cabeça dele que você precisa de nada. Ele pensa no que ele precisa. Então, ele não vai pensar 2 vezes e te dizer, uai, eu não vou poder te buscar, não. Ah, mas é porque você não me avisou. Foi, você não me pediu? Já vi isso tanto, gente. Preciso dar dinheiro pra carona? Precisa. Todas as vezes.
pelo menos $1 ou $2 por carona. Se for uma carona curtinha, rapidinho, $1. Uma carona um pouquinho maior, $2, $3 no máximo. Nós temos a cultura brasileira. Um tanque de gasolina no Brasil é quanto? R$100? R$150? Não sei, gente, eu tô muito por fora desse negócio de gasolina 5 conto, 4 conto, a gente não sabe, né? Vou dar um exemplo. Se a gasolina, um litro de gasolina, um tanque de gasolina custa R$150, um tanque de gasolina custa $30. Olha a diferença! Então, quando a gente sabe a diferença disso, a gente sabe a diferença de dinheiro. Se você vai pegar carona com alguém, você vai dar 10, 15, 20 reais pra essa pessoa. Então, você faz a proporção da mesma quantidade e dá $2, $3. O americano não acha ruim. Só do fato de você dar $1 pra ele, quando ele aceita, que às vezes ele fala, não precisa não. Se ele fala que não precisa, agradece, diz que você se sente muito honrado e guarda o dinheiro. Mas, que é óbvio, né? Se você não quer o dinheiro, o problema é seu. Mas, você sempre tem que oferecer. Se ele aceitar, pode pôr aí. É porque realmente é o certo. Afinal de contas, ele tá gastando carro, óleo, pneu, tudo pra te levar nos lugares, né? Mesmo que seja o caminho dele. Honra é honra. E isso é um core value da Bethel, tá? Teve uma vez, eu fazia uma história horrível, na verdade, a gente nem sei te ver contar. Eu fazia parte de um core group de mulheres, eram 3 americanas e eu. Que legal. E essas americanas, elas me davam carona sempre pro grupo. Então eu sempre falava assim, quem tiver livre me leva. Então assim, pra mim era toda semana eu vou com vocês. Então eu sempre ia pro mesmo lugar esperar elas, que era pra porta do Civic. Um dia eu tô na porta do Civic, passa tempo, e passam quase 1h30, todo mundo saiu e nada. E eu não tinha celular, gente, eu não tinha internet, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Uma das meninas do meu revival group me vê desesperada, porque eu já tinha começado a chorar, porque eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Ela foi com dó de mim, me empresta o telefone, eu ligo pra minha líder. A minha líder falou assim, uai, você não marcou com ninguém tem obrigação de te levar em lugar nenhum. Gente, se eu vou com você toda quarta-feira nos últimos 5 meses, não é óbvio que eu vou de novo? Então cada hora ia com uma, né? Só que, como sempre, eu dava trabalho. É muito sério isso, eu dava trabalho. E eu nunca me comunicava diretamente com ninguém. Mas eu converso com... eram 3 meninas, então eu sempre buscava uma delas. Posso ir com você? Aí elas falaram assim, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Eu falei, tá, mas eu tô aqui na escola... E era longe da minha casa, gente. Eu não tinha como me comunicar com ninguém. Todo mundo do meu que morava comigo já tava nos seus grupos. Então não tinha como... Oi, me busca. Não tinha. E tipo assim, começou a chover. Foi um horror, gente. Eu simplesmente chorei. Eu falei no telefone, mas como é que eu vou fazer pra ir pra minha casa? Como é que eu vou fazer? Ela, o problema é seu. Aí a menina que me emprestou o telefone me levou em casa. E ela me viu arrasada. Ela me pediu perdão. Ela falou assim, olha, eu não acho que foi certo. Mas eu lembro que eu cheguei em casa e foi a primeira vez que eu chorei de choque cultural, de decepção nos Estados Unidos, foi com essa história. E por isso que eu falo, sou muito clara com relação à carona, porque para elas, eu é que estava errada porque eu nunca comuniquei. Só que para mim está implícito, se eu vou sempre com vocês, eu continuarei indo com vocês. Foi um clima muito ruim e assim, depois toda semana, na segunda-feira, eu mandava mensagem para as 3 e poderia perguntar quem poderia me levar. E eu não sabia que pro americano business é business. Então, se você precisa da carona, você tem que avisar toda semana, você tem que marcar com as pessoas específicas, você tem que ter uma coisa muito bem feita. E olha que eu sou super sistemática. Por isso que eu falo, vai pedir carona, peça, o americano dá, mas você tem que ter muito cuidado e nunca criar uma expectativa, porque isso não é uma obrigação do americano. Ele faz porque ele gosta de você, ele faz porque ele quer te servir ou servir o Senhor. Mas nunca pressuponha que porque você pegou uma carona por 5 meses, todos os dias com a pessoa, que você não tem que pedir todas as vezes pra ela, a não ser que ela fale pra você que não precise, viu? A sabedoria habita com a prudência. Esse é um dos meus versos favoritos da Bíblia. Então, a gente tem que ser sábio, mas também prudente. Que Deus te abençoe muito. Um beijo no coração e vejo vocês. Curte, comenta, compartilha, dá like, fala pra mim, tem alguma dúvida, quer saber? Eu respondo, Facebook, respondo, Instagram, tá tudo aqui. Conversa comigo, eu tô aqui pra servir. Aproveita, Deus te abençoe, te vejo na vida. Tchau!